Pai do Senhor, nessa manhã, quero dar continuação sobre o assunto que eu estava comentando. Eu falei sobre que a Bíblia fala sobre que age em vós o meu sentimento, sendo em forma de Deus. Agora eu quero falar, aniquilou-se a si mesmo e depois a forma de ser fazer semelhante aos homens. Então vamos comentar um pouco agora sobre o terceiro assunto. Aniquilou-se a si mesmo. No texto grego, do qual foi traduzido esta frase, diz literalmente que ele se esvaziou e deixou de lado a sua glória celestial, posição em riqueza, direitos e o uso de prerrogativa divina. Esse esvaziou se importava não somente em restrição voluntária do seu atributo e privilégio divinos, mas também de aceitação do sofrimento, da incompreensão, do maltratos e do ódio e finalmente da morte de maldição na cruz. Então, o que a Bíblia nos fala sobre o assunto que estava comentando, que age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui estamos falando agora que ele se aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilou-se a si mesmo significa esvaziou da sua glória, que é o que nós estamos lendo aqui, que ele deixou de lado, Deixou de lado a posição, a riqueza, o direito, e aí a Bíblia fala sobre o direito divino. Então, o que significa que Jesus deixou tudo, para resumir, Jesus deixou toda a sua riqueza de glória do céu, para que ele pudesse assumir uma posição na terra que jamais alguém poderia assumir. Então, por esse motivo que Jesus deixou de lado a sua glória, a sua majestade, a sua posição, a sua riqueza, o seu direito divino, certo? Para enfrentar, a Bíblia fala, para enfrentar, ele se fez voluntário e deixou seus atributos divinos, seus privilégios divinos, que ele é Deus. E aí a Bíblia fala que ele aceita uma aceitação de sofrimento, de incompreensão, certo? De maltrato, de ódio e finalmente a morte de maldição de cruz. Ou seja, Jesus deixou tudo de glória como sendo Deus. E Jesus, aquilo que eu já tinha dito antes, que Jesus assumiu a forma humana. Então ele deixou a sua glória, a sua majestade, e ele assumiu a forma humana porque os homens precisavam de uma oportunidade para ser salvos. Hoje é chocante o que nós vemos na vida do ser humano, quanto as pessoas rejeitam a Deus. Tem pessoa que ele chega a dizer que ele não acredita em Deus e que ele é ateu, entende? Então isso é uma blasfêmia contra Deus, porque tudo o que acontece está na palavra, e as pessoas, mesmo diante de tanto acontecimento, tanta verdade bíblica acontecendo, e o camarada ainda tem coragem de falar que ele não acredita em Deus, que ele é um ateu, que ele não existe nada que ele possa crer. Isso é uma blasfêmia contra o que Jesus fez para salvar o homem. E é uma aberração tremenda o que a gente escuta as pessoas falar. É decepcionante o que nós vemos nos nossos dias, pessoas que dizem que é cristã e não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. É muito triste isso, mas infelizmente é o que nós vivemos. A Bíblia fala sobre a apostasia dos últimos dias, por isso estão vivendo esse relaxo nos nossos dias, porque as pessoas não reconhecem aquilo que Jesus fez para que ela possa ser salva. Então Jesus deixou todos os seus privilégios, toda a sua glória, ele assumiu uma posição que ninguém poderia assumir. E ele está falando que ele aceitou, ele foi voluntário de aceitar por amor à salvação do homem.
Ele deixou seu direito divino, seu atributo divino, para aceitar ser afrontado, aceitar ser humilhado, aceitar ser açoitado, aceitar ele ser odiado e aceitar o fim da vida de Jesus para pagar pelo preço da humanidade, foi a morte na cruz, a maldita cruz que Jesus foi morto, certo? Então por isso é que a Bíblia está falando aqui que ele aniquilou-se a si mesmo. Significa que Jesus, ele deixou tudo na sua glória no céu, e ele assumiu a forma física, a forma humana, para que por ele os homens pudessem ser alcançados para ser salvos. Então é por isso que a Bíblia fala que ele se aniquilou, que ele se esvaziou, deixando tudo na eternidade para assumir a forma física, a forma humana, para que desse para os homens e mulheres oportunidade de ser salvos. Mas nós vivemos em um mundo em que as pessoas não acreditam mais, não recebem mais e não querem mais nada com Deus. Por isso é que nós vemos que o mundo vai de mal a pior. O mundo está de cabeça para baixo, as pernas para cima. O mundo está em pânico. O mundo está em desespero, o mundo está em agonia. Por isso a Bíblia fala sobre a agonia das nações, a aflição das nações já está acontecendo, porque isso é um cumprimento por causa da rejeição a Cristo. As pessoas rejeitam a Jesus, Jesus fez tudo isso aqui para salvar o homem e eles não querem. Por isso então a Bíblia diz que a ira de Deus cai na terra. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre praga, seja o que for, qualquer destruição ele é determinado como uma praga. Não é somente uma enfermidade, mas destruição em vários sentidos. Chama-se praga, chama-se ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que os homens não querem Deus. Então por isso Jesus deixou tudo, se esvaziou, e ele passou pelo processo de humilhação, de rejeição, de ódio, de escárnio, de zombaria, e ele foi até a morte. E por causa da sua morte é que hoje existe algumas pessoas que creem que está sendo salvo, porque se não vir para Cristo, então o homem se perderá para sempre. Essa é a verdade. Esse é o que a Bíblia diz, que Jesus é o Salvador. Jesus é o que pode levar o homem a Deus. Se o homem não vem para Jesus como seu Salvador, o homem não pode chegar a Deus. Jesus disse que aqueles que vêm a mim, eu não lançarei fora. E Jesus também disse que sem ele nada pode fazer. E Jesus disse que é ele que leva o homem a Deus. Certo? Então, sem Jesus, o homem não chega ao céu. Sem Jesus, a mulher não chega ao céu. Mas não é só ele falar, não, mas eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus. Mas se você não tiver obras que está baseado na salvação, não adianta falar que é de Jesus. Para ser de Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito, então outra vez vereis a diferença entre o justo e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Não adianta falar que é crente, não adianta falar que vai à igreja se não está baseado nos ensinos da Bíblia. Então não adianta, não vai adiantar, porque os homens conseguem enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém consegue enganar. Por isso, se não for fiel, não é como a pessoa chegar ao céu. Jesus pagou um preço caro, caríssimo, uma humilhação tremenda, sofrimento sem igual, para que o homem pudesse ser salvo. Mas se os homens não renunciarem à sua vida para viver para uma vida para Cristo, então não tem como se entrar na eternidade com Deus, tá certo? Então, compartilhe o vídeo, inscreve no canal, dá o seu like. Quero comentar agora sobre mais um assunto, falando sobre esse aqui. Agora eu vou comentar sobre a forma de servo, fazendo semelhante
aos homens.